A gravação Desculpa. pausada. Ok. É um prazer estar convosco esta noite para uma conversa. É uma conversa que eu vou fazer acompanhar de alguns slides ilustrativos, mas acima de tudo, mais do que uma apresentação, a minha ideia é poder interromper, conversarmos, fazerem questões sobre aquilo que é esta situação em que estamos, em que há aqui, digamos, já perspectivas diferentes. Se lerem as notícias em Portugal e se calhar também no Brasil, aí acompanho menos, esta ideia de que o planeta está a caminhar para um apocalipse. Quer dizer, isto é, nós com as alterações do clima, com o aquecimento global, com a destruição da biodiversidade, a própria humanidade está em causa. Eu não acho que seja assim, não acho que seja tão grave, não acho que seja o apocalipse, mas acho que é capaz de ser uma catástrofe. Quer dizer, isto não tem sentido exagerarmos, mas o que é facto é que está em causa a sobrevivência de muitas pessoas, principalmente nos países que têm menos recursos e que são, aliás, em muitos casos, os menos culpados pela situação que nós vivemos. Eu vou passar os slides, mas antes disso, só dizer-vos uma questão que também me parece importante. É um momento de publicidade. A Zero é uma organização não governamental de ambiente, portuguesa, portanto, e de âmbito nacional. Nós temos um conjunto de trabalho conjunto com outras associações à escala europeia e com várias federações à escala europeia. Temos também algumas pontes com associações do Brasil, por exemplo, nesta área do clima, porque nos encontramos nas conferências anuais das Nações Unidas, que agora já não são anuais porque, por causa da pandemia, já não há quase 2 anos, mas que são as conferências que as Nações Unidas promovem para que os países avancem no combate às alterações climáticas. E há realmente aqui todo um conjunto de questões que certamente teremos a oportunidade de falar e de discutir. Eu vou então partilhar aqui a tela. Tenho só que projetar. Ok. Ora, onde é que ela está? Só aqui mais um bocadinho. Eu vou antes projetar aqui num sítio diferente para seguir melhor. Ok, penso que assim estão a ver. Ora bem, então, que futuro é que nós temos para este planeta ameaçado, não é? A primeira questão, que eu acho que é muito importante e que tem a ver, como eu vos disse, havia aqui um pequeno momento de publicidade, é que a Zero chama-se precisamente Associação Sistema Terrestre Sustentável. Podem consultar o nosso site, que é muito simples, é zero.org.
ONG. Portanto, essa é que é a grande diferença. Às vezes muitas pessoas confundem com org, porque habitualmente as organizações terminam no site com ORG, mas no nosso caso as últimas 3 letras são precisamente da organização não governamental, portanto 0.ONG. E a ideia desta associação e do trabalho que temos vindo a desenvolver é porque realmente nós não tem sentido nós olharmos para as políticas, para as medidas, para o futuro do planeta, olhando apenas numa perspectiva ambiental, que é isso que muitas associações de ambiente legitimamente fazem. Nós temos realmente este desafio pela frente de conseguir integrar uma componente ambiental, mas também uma componente social, económica e de governança. E eu acho que esse é um aspecto crucial. Nós já fizemos, por exemplo, vários webinars e pequenas conferências com colegas do Brasil sobre a Amazónia. E uma das coisas que deu para perceber muito bem é que realmente a Amazónia é tudo menos um ecossistema. Ou seja, a Amazónia é verdadeiramente uma área onde estas valências se encontram de forma muito clara. Aquilo que foram todo um conjunto de movimentos sociais, desde os povos indígenas, desde os conflitos entre várias linhas de utilização dos terrenos, da floresta, das pastagens, do usufruto da natureza, e também circunstâncias económicas, como é evidente, as questões também daquilo que é a exploração da madeira, até à criação de gado, até ao turismo de natureza, até quem, pura e simplesmente, quer garantir a sua sobrevivência na zona da Amazónia. E a questão da governança é também absolutamente crucial. E eu dei este exemplo da Amazónia porque me parece importante à escala mundial, mas já que estamos aqui nesta conversa entre Portugal e Brasil, mas no fundo isto é comum a todas as sociedades, ou seja, um desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que garante que as próximas gerações tenham bem-estar, qualidade de vida, e que o planeta está a ser devidamente cuidado para continuar a funcionar ao longo das próximas décadas, séculos, milénios, aquilo que for. Em 2015, houve uma conferência das Nações Unidas muito importante. Aliás, mais uma vez aqui podemos recuar ao Brasil, porque a primeira conferência que olhou profundamente para o desenvolvimento sustentável foi a Conferência do Rio, ou a ECO 92, que teve lugar em 1992 e que traçou uma agenda até ao final do século passado. Houve depois os chamados Objetivos do Milénio, até 2015, e depois, em 2015, nós tivemos então, não os Objetivos do Milénio, que eram muito focados nos países em desenvolvimento, mas sim os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E funciona muito bem esta história dos 5 Ps, porque funciona em inglês e funciona em português. Portanto, pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Em inglês é People, Prosperity, Peace, Partnerships e Planet.
Portanto, são estas valências que nós temos que saber enquadrar. Nós não conseguimos ter um desenvolvimento sustentável se não tivermos paz, se não tivermos colaboração entre as entidades, entre os vários setores da sociedade, se não tivermos vidas prósperas, vidas em que as pessoas consigam garantir a sua qualidade, a sua participação. E, obviamente, quer dizer, nós não, com pobreza, com fome, sem dignidade, sem igualdade, também não vamos longe. E, portanto, as pessoas desempenham aqui um papel crucial. Mas tudo isto tem a ver com um planeta que todos os anos é capaz de renovar os seus recursos e que, se nós formos além desses limites, pomos em causa, obviamente, também a nossa própria vida e a nossa própria e os outros objetivos que estão em jogo. Como eu dizia no título que foi anunciado, nós temos aqui 3 crises, não é? Uma crise climática, a crise da biodiversidade e a crise dos recursos. A crise climática, vocês certamente ouviram muito em agosto, porque há um painel de cientistas, que é o chamado Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, que tem vários grupos, e o primeiro grupo fez sair o seu relatório, agora em agosto, onde mostra e demonstra que a temperatura do planeta já subiu 1,07 graus, desde a era pré-industrial, que a causa é, efetivamente, a atividade humana, não são causas naturais. Portanto, as causas naturais têm um papel mínimo nesta variação, e que as décadas que se aproximam vão ser complicadas por causa deste aquecimento global. E, aliás, foi ver à volta, nós tivemos incêndios na Califórnia, que ainda temos, na Grécia, na Turquia, tivemos ondas de calor enormes no Canadá, e estamos a ter ainda uma seca em Madagascar. Portanto, há aqui muitos sinais desta crise climática, que se calhar é mesmo o maior desafio que a humanidade enfrenta neste século. Mas temos também uma crise da biodiversidade. Nós estamos a perder muitas espécies à custa de termos cada vez menos locais selvagens preservados, e isso põe em causa o funcionamento de toda a sociedade. Por exemplo, se calhar também já leram sobre isto, mas nós estamos a perder o número de polinizadores, como é o caso das abelhas. Isso tem a ver com o clima, mas também tem a ver com o facto destas inter-relações entre as várias espécies não estarem a funcionar. Ora, sem polinizadores, nós pomos em causa o próprio funcionamento da nossa agricultura. Portanto, não é apenas a própria natureza que está em causa, são diretamente atividades fundamentais nossas. E depois uma crise dos recursos, porque a nossa pegada ecológica está realmente muito acima daquilo que a natureza renova todos os anos. Ora, sobre esta crise climática, reparem, o ano de 2020 foi o mais quente desde que há registros, 2015 e 2016. Portanto, e pode-se dizer, mas já houve variações grandes aqui há 500 anos, há 1000 e tal anos. Bem, o que é facto é que nenhuma dessas variações, nem de perto nem de longe, foi tão significativa como aquela que nós estamos a ter e com consequências tão dramáticas e que ainda estão, efetivamente, apenas a aumentar. Não é? E, portanto, estamos aqui com uma crise muito dramática, com muitas implicações. Se nós temos uma temperatura mais quente, temos o degelo do Ártico, com a subida do nível do mar, mas temos o degelo também das zonas de montanha,
e o próprio oceano, como está mais quente, também se expande. E uma das coisas que este relatório de 2021, agora de agosto, diz é que não, este tipo de fenómenos que estão a ser, estão mais a começar, propriamente, do que a terminar, e que mesmo que nós consigamos reverter, digamos assim, a causa, que são as emissões de gases com efeito estufa, ou seja, é a queima, tudo o que seja a queima de combustíveis fósseis, o gás natural, o carvão, o petróleo, nós vamos demorar centenas de anos a voltar a ter, se calhar, a quantidade do gelo do Ártico que tínhamos aqui há tempo. E, portanto, a crise climática é realmente dramática em todas as vertentes. Há doenças, por exemplo, que estão a expandir muito. Porquê? Porque eu tenho... Há uma série de locais onde antes os insetos não chegavam, por exemplo, e agora chegam. E mesmo, por exemplo, os vírus que eu tenho nesses insetos acabam por se espalhar, porque como está mais calor, por exemplo, é o caso do Zika, que o Brasil bem conhece. O que de antes não havia problema, porquê? Porque com menos calor, quando o vírus estava preparado, ou melhor, quando o mosquito estava preparado para passar o vírus a outro, o mosquito morria. O problema é que com o calor o vírus acelera o seu ciclo e, portanto, o mosquito ainda está vivo para contagiar outras pessoas que venham a ser picadas. E como está mais calor, os mosquitos são mais ativos do que numa situação com a temperatura menor. Portanto, está tudo a funcionar contra nós. Aqui só alguns dados de Portugal. Julho de 2020 foi o mais quente, desde que existem registros rigorosos no país, ou seja, desde 1931. E foram quase mais 3 graus que o normal. Eu já falei muito da crise climática, falar-vos também um bocadinho da crise da biodiversidade. A biodiversidade, no fundo, não é apenas a variedade das espécies, é acima de tudo, esta interação que nós temos entre as várias espécies. E eu aqui já me adiantei a falar do caso dos polinizadores. E reparem uma coisa, vocês se calhar até pensam, bem, mas nós temos vindo a florestar muitas zonas. O problema é que nós desflorestamos muito mais do que florestamos. Eu já vos vou mostrar um gráfico, só mostrar aqui que há vários cientistas que nos falam de estarmos num 6º evento de extinção em massa na história da Terra. Só que os anteriores tiveram causas naturais e estes têm causas humanas. Não é? E, portanto, em jogo, nós temos atualmente 1 milhão de espécies de um total de 8 milhões que estão ameaçadas de extinção. Reparem, cá está aquilo que eu vos estava a dizer. Isto é a desflorestação entre 1990 e 2000, isto por ano, os milhões de hectares que nós desflorestamos e os milhões de hectares que nós florestamos. E reparem, a situação aqui até melhorou na florestação, mas pouco na desflorestação. E o que acontece nos anos mais recentes é que nós reduzimos a desflorestação, mas também reduzimos aquilo que temos estado a plantar. Só falar aqui da terceira crise, que é uma crise muito importante, que é a crise dos recursos. Nós consumimos muito mais ao chamado dia de sobrecarga da Terra, que é um dia que é calculado por um conjunto de cientistas que faz este cálculo, que é um cálculo simbólico, de qual é o dia em que eu esgoto os recursos naturais da Terra. É como se eu tivesse o meu salário, não é? Mas a partir desse dia eu tinha que recorrer ao cartão de crédito. Esta organização, a Global Footprint Network, faz esta avaliação. E, portanto, o que é facto é que nós temos vindo a antecipar este dia da sobrecarga, porque
Só para ter uma ideia, nos anos 70 nós conseguimos chegar ao fim do ano. Em 2019, por comparação com 2018, reparem, o dia está sempre a antecipar-se. Em 2018 foi 1 de agosto, em 2019 foi 29 de julho. Veio a pandemia em 2020 e aí atrasámos este dia da sobrecarga para dia 22, mas depois, em 2021, já regressámos outra vez a dia 29. Portanto, realmente nós estamos a consumir demasiados recursos, mais do que aqueles que o planeta é capaz de renovar, e vocês podem perguntar, mas como é que é isso? Como é que isso é possível? Bem, é simples. Nós estamos a ir buscar água em alguns sítios que é água já fóssil, não é? Quer dizer, é água que não veio das chuvas, é água que estava lá armazenada. Estamos a ir pescar peixes que demoram anos a desenvolver-se e que, portanto, não vão conseguir reproduzir-se facilmente, e nós, porque estamos a pescar aquilo que não devíamos, em quantidades muito significativas, e portanto, e estamos a desperdiçar muito também. Só no caso de Portugal, para ter uma ideia, Portugal, se todos vivessem como os portugueses, que nós às vezes até nos queixamos que vivemos, não temos propriamente uma vida abastada, mas mesmo assim seriam necessários 2 planetas e meio. Isto é a pegada ecológica ao longo dos tempos. Portanto, reparem, há aqui as emissões de carbono que têm a ver com os gases com efeito estufa, que não têm parado de crescer, mas também o uso da agricultura, que tem aqui uma componente importante, e também a terra que está vindo a ser impermeabilizada, portanto, construída. E aqui o importante é este balanço entre a biocapacidade, que é o que é que nós temos de área para produzir, e aquilo que nós utilizamos. Em Portugal, esta situação é muito desfavorável. Nós usamos muito mais do que a área produtiva, do que aquilo que produzimos. Dizer-vos que no Brasil é ao contrário. No Brasil, mesmo assim, para a população que tem, acaba por se gerar muito mais recursos do que a população acaba por consumir. Isso tem vindo a reduzir muito, nomeadamente por causa dos incêndios na floresta amazónica, da exploração de alguns materiais, mas mesmo assim não tem comparação entre Portugal e o Brasil. Por exemplo, isto é um exemplo para um concelho em Portugal. Repara, neste concelho de Barcelos, isto é o que se produz e isto é o que nós consumimos. Portanto, isto são umas unidades que são os hectares globais, mas o importante aqui é esta noção. Estão a ver? Quer dizer, aquilo que se produz é muito baixo em comparação com aquilo que se consome. E reparem aquilo, e nós podemos pensar, então, mas isso, até por exemplo na alimentação. Reparem, na alimentação, aqui neste exemplo de Barcelos, é à custa do peixe, é à custa da carne, logo aí é metade da nossa pegada ecológica. Porque são realmente os portugueses, não sei se têm noção, mas são os terceiros, nós somos os terceiros à escala mundial que mais peixe comemos por pessoa, em média. À volta de 60 e poucos quilos por pessoa por ano. E eu penso que os campeões são a Coreia do Sul, e agora não me lembro qual é o segundo, mas sei que somos os terceiros. Na Europa somos os primeiros. Não é? Ora, eu tenho mais, portanto, reparem, é através destes usos nos transportes, na alimentação, isto avançou um bocadinho mais, nos transportes, na alimentação, que nós temos este uso de recursos, e depois a capacidade, a biocapacidade que nós temos não chega para estes usos todos que nós fazemos. E, portanto, nós temos vindo a ultrapassar aquilo que nós chamamos os limites do planeta. Temos aqui várias áreas, eu peço desculpa por o slide estar em inglês, mas já vimos a biodiversidade, as alterações climáticas, a conversão dos solos,
o ciclo de alguns nutrientes muito importantes, como é o fósforo e o azoto, e, portanto, todas estas situações estão em perigo. Mas também do ponto de vista social, porque nós temos grandes desigualdades entre o uso da água, entre países, da energia, e também do ponto de vista social, desigualdade de género, desigualdades políticas. Tudo isso é muito importante. E eu, antes de continuar os slides que tenho para vos mostrar, bem, vou só mostrar aqui mais dois, porque aqui tem a ver um pouco com a transição que eu quero fazer. Isto é um escritor do início do século XX que dizia assim: há duas possibilidades de nós termos o suficiente. Uma é continuarmos a acumular e acumular, okay? E a outra é desejarmos menos. Ou seja, quando nós estamos tristes, infelizes, se formos fazer umas comprinhas, ficamos mais satisfeitos. Agora, o problema é que isso tem um custo grande. E, portanto, o truque verdadeiramente para nós salvarmos o planeta é desejarmos menos. É pensarmos que realmente nós conseguimos ter bem-estar, qualidade de vida, conforto, se calhar usando menos recursos e olhando para a nossa felicidade não com base na quantidade de bens que temos, mas acima de tudo noutros fatores. Reparem que isto é preciso ter aqui um bocadinho de cuidado, porque isto não é sempre verdade, não é? A ideia é evidente que uma pessoa, e países em que as pessoas tenham muito poucos recursos, faz toda a diferença terem mais recursos, para atingirem, digamos assim, o mínimo. Mas depois, vou falar em euros, entre eu estar a receber 2.000 euros ou 3.000 euros e receber 10.000 ou 1 milhão, quer dizer, já não está demonstrado que não é isso que muda a qualidade de vida, o bem-estar, a felicidade das pessoas. Ou seja, numa primeira fase, eu ter mais dinheiro faz diferença. Mas numa segunda fase, eu ter milhões, eu ter 20 milhões ou 1 milhão, não é por aí que eu vivo melhor. E eu tenho aqui um slide a seguir que, por acaso, devia ter posto antes, que é, reparem aquilo que eu vos tinha dito, portanto, em 1970 nós conseguimos chegar ao final do ano, ainda com os recursos renováveis todos, e ao longo dos anos esta data tem vindo sempre a recuar. Ora, eu, como vos digo, tenho aqui mais um conjunto de slides, não muitos, mas ainda alguns, mas ia fazer aqui uma pequena interrupção também para podermos conversar um bocadinho sobre esta reflexão, e até eu próprio vos fazia uma outra pergunta simples. Todos vós acreditam que isto que está a acontecer ao clima, tempestades em várias partes do mundo, incêndios que nós já tivemos em Portugal em 2017, acham que esta questão das alterações climáticas tem a ver realmente com a atividade humana, ou acham que há realmente aqui causas naturais que explicam este aquecimento e estes efeitos todos? Ou outra questão que vocês tenham, era só para fazermos aqui. A Marta diz que deverão ser causas naturais. Outros colegas, o que é que acham? É assim, eu fiz o teste lá, o simulador da pegada ecológica. E eu separo o lixo, eu tenho as lâmpadas económicas, tenho muitos cuidados com o ambiente, raramente uso carro, ando a pé,
E o meu Não, limite então passou. já faz muito. Não, mas é que passou. Quer dizer, mesmo o que eu faço não é o suficiente para proteger o ambiente, não é? Eu já nem digo para não o destruir. E o que é que, habitualmente, nessa análise da pegada ecológica, ele diz onde é que nós estamos a falhar. Não fez no simulador, ele não mostrou onde é que tinha maior peso a sua pegada ecológica. Foi no consumo da eletricidade. Ah, é? Foi. Ah, curioso. Foi mesmo curioso, porque eu tenho energia solar, que a água é aquecida quando tem sol, não é? Que pela energia solar, e foi no consumo da eletricidade. Eu acho que houve aí houve algum erro a introduzir os dados, ou então o simulador da pegada não está não está correto. Onde é que, só por curiosidade, onde é que fez essa simulação? Porque há várias calculadoras da pegada ecológica. Sim, eu não sei se vou errar o que eu estou a dizer, mas acho que foi no de Guimarães, qualquer coisa, não Sim, tem? senhor, porque Guimarães tem. Guimarães Pronto, tem o cálculo da pegada ecológica, sim, o senhor. cálculo depois foi. Não, é curioso porque até em termos de eletricidade, Portugal, eu penso que tem essa noção, nós temos muita eletricidade de fontes renováveis. Portanto, a nossa pegada associada ao uso da eletricidade nem sequer é muito grande, porque nós temos mais de 60%, entre 60% a 70% de eletricidade que é produzida a partir das barragens, a partir do vento, portanto hídricas, eólicas, solar por agora ainda é só um bocadinho, a queima também de biomassa, portanto nós, por exemplo, já encerramos as centrais a carvão, não é? Quer dizer, por acaso não é verdade, ainda temos uma central que vai fechar daqui a 2 meses, mas está quase, portanto eu não me comprometo a ir fazer a pegada ecológica com a analisa outra vez para ver o que é que aconteceu ou não, mas acima de tudo penso que está na linha certa, isto é, o uso de energia solar, realmente reduzir o uso do carro, que é uma questão fundamental também. Na alimentação, a alimentação tem um peso grande, portanto aqui não significa nós passarmos a ser vegetarianos, mas significa reduzirmos um pouco o consumo de peixe e de carne, porque tem realmente um peso muito grande nas emissões. Ora, Mas aí é que tem que se mudar o mindset, porque na altura eu percebi. Essa é a questão mais importante. Essa é a questão mais importante que vamos falar e que já estamos a falar, porque realmente o mais importante de tudo, como eu estava a dizer, é nós construirmos a nossa felicidade, ou seja, o nosso paradigma não ser o paradigma do consumo. Portanto, o problema é que nós estamos numa sociedade global em que o paradigma é efetivamente o consumo. E, portanto, estas crises todas, quando eu dizia, bem, 3 crises, uma solução, é porque realmente a solução está na redução do consumo, principalmente do consumo de bens originais, isto é, porque se nós fizermos o consumo, por exemplo, de bens que sejam reutilizados, reciclados, quer dizer, aí é diferente, não é? Agora, reparem que nós vivemos numa sociedade de grande desperdício. Nós compramos um telemóvel que dura, bem, o meu já tem 3 anos, já não é mau, mas quer dizer, mas já está com uns quantos problemas, portanto, ao fim de 4 anos vou precisar de um novo telemóvel. Os computadores, ao fim de 4 anos, bem, há muitos casos em que ao fim também de poucos anos, lá preciso de mais um telemóvel. E, portanto,
é por isso que é muito importante esta mudança de paradigma, não é? De mindset, como dizia. Eu acredito que essa mudança só vai ser efetiva através do medo, da cultura do medo, porque nós já estamos pelo menos há mais de uma década com uma cultura de sensibilização e não está a resultar efetivamente. Mas é uma coisa que nós temos que ir por uma cultura do medo, não é? Quer dizer, que é um pouco... Aliás, os ambientalistas são acusados dessa cultura do medo, que é a cultura de eu falar da catástrofe, de vermos as cheias na Alemanha, quer dizer, para tentar mudar. É uma pena porque os cientistas dizem-nos o que é que está para vir. Isto é, nós temos informação científica rigorosa de qual é a nossa influência no ambiente e, portanto, nós podemos perfeitamente antecipar. Agora, esse é um tema realmente fundamental, que é, eu acho que tem que ser, se calhar, um bocadinho de uma mistura. Ou seja, nós temos que fazer uma cultura pedagógica, mas eu concordo consigo, a pedagogia não é suficiente. Nós não temos tempo só para a pedagogia. Esta ideia de, vamos sensibilizar as entidades, vamos sensibilizar os mais novos, porque eles são a geração do futuro e, portanto, eles vão resolver. Nós não temos tempo para isso, quer dizer, nós estamos naquilo que se chama, inclusive, uma emergência climática. E eu concordo com o que a Marta também diz, que é o medo também às tantas leva-nos à negação. Quer dizer, se eu já não consigo fazer nada, isto já está a ir tão mal que eu já não consigo fazer nada, já é inevitável. Eu acho que precisamos de olhar um bocadinho para o medo, a ideia do medo é perceber um bocado estes cenários, mas precisamos de uma cultura também de uma cultura de sensibilização e precisamos também de pagar por muito do desperdício que nós fazemos, e que é uma responsabilidade nossa, mas também é uma responsabilidade das empresas, é uma responsabilidade dos Estados. Por exemplo, reparem, imaginem que eu no Brasil não estou a par da situação, mas, por exemplo, aqui em Portugal, eu e o meu vizinho produzimos lixo, não é? Portanto, mas nós não pagamos pelo lixo que produzimos. A conta do lixo, a conta da recolha e do tratamento do lixo tem a ver com a água que consumimos. E, portanto, vamos supor que eu e ele consumimos a mesma quantidade de água. Eu posso reciclar tudo e ele não recicla nada, mas pagamos a mesma coisa. Ou seja, há aqui também um papel importante da economia para pagar aquilo que é que são, digamos assim, os efeitos daquilo que nós acabamos por utilizar. Vou-vos dar um exemplo. Nós compramos... Francisco, desculpa interromper-lhe, eu queria voltar um bocadinho atrás à questão do medo. Porque quando falou do medo em relação a nós termos percepção das catástrofes, não era esse tipo de medo que eu queria abordar, porque quando nós falamos do medo que bate na porta do vizinho, ele não nos afeta. Quando nós falamos que se comermos peixe e que somos o terceiro país, se eu bem entendi, o consumidor de peixe, e que estamos a ingerir microplásticos e que isso vai fazer mal ao nosso organismo, é desse tipo de medo que eu estou a falar. Talvez aí se tenha consciência e comece a olhar para o planeta de outra forma, porque já nos está a afetar. Bem, isso é verdade. No caso dos microplásticos, por exemplo, é realmente uma situação em que a nossa poluição está a voltar para nós, não é? Quer dizer, está diretamente na nossa alimentação. Mas também é importante nós termos esta noção de que o consumo de pescado, por exemplo, é realmente exagerado
nós, reparem que há aqui uma lógica muito simples, que é assim, não sei se ainda se lembram da pirâmide alimentar, da cadeia alimentar, mas quer dizer, cada vez que nós passamos de nível, ou seja, nós temos os produtores primários, depois passamos para os consumidores de primeira ordem, depois consumidores de segunda ordem, etc. Cada vez que nós subimos na cadeia alimentar, nós estamos a perder muita energia. Porque é normal, quer dizer, isto é, no processo de alimentação, nós vamos perdendo muita energia e, portanto, nós acabamos se nós recorrermos à alimentação do nível mais baixo, acabamos por desperdiçar muito menos energia do que se nos formos alimentar noutros níveis que representam, no fundo, um consumo muito maior. Não é? Porque cada animal já teve ali, já se alimentou dos produtores primários e já teve ali uma série de perdas de energia. Mas sim, já percebi um pouco a diferença que a Ana-Lisa comentava. Doutor, posso fazer uma pergunta? Não dominarmos, a Natália também vai intervir. Eu concordo plenamente com aquilo que falou a nível de economia do lixo. Efetivamente, eu sou de Santa Maria da Feira, onde temos a água mais cara do país e onde temos o saneamento mais caro do país. Onde somos obrigados a ter quadro de água, mesmo que a gente não consuma, e onde somos obrigados a pagar a taxa de lixo, mesmo que não o tenhamos. Eu, na verdade, aqui em minha casa somos respeitamos muito a separação de lixos em todos os pontos. Eu tenho ecopontos de tudo aqui em casa e questiono efetivamente aquilo que disse. Nós, no fundo, estamos a pagar, mas estamos a trabalhar para um organismo que vem buscar os lixos 3 vezes por semana, distintamente nos ecopontos que pomos à porta de casa, e ainda pagamos à Câmara uma taxa. Aquilo que eu acho, eu tenho que pagar porque sou obrigada, não é? Até porque o Presidente da Câmara mora em frente à minha casa e também ele não deve fazer aquilo que eu faço, mas eu sou obrigada a fazer. Aquilo que eu acho, o medo é relativo. Eu vou dar aqui um exemplo. É óbvio que vivemos num país desenvolvido, considero Portugal. Eu, como presidente de uma ONG também na parte humanitária, fiz 2 projetos em África relativamente ao lixo. E foram um sucesso, os meus projetos. Era comprar lixo. Portanto, eu comprava o lixo, as crianças até iam, pronto, era uma forma das crianças apanharem as latas e as garrafas de cerveja, que é às toneladas, e o plástico, que é às toneladas, pronto, como também temos em todo o mundo, e eu tinha uma base onde recepcionava tudo isso em contentores, pesávamos, ia diretamente para o contentor de separação e pagávamos a essa pessoa não com dinheiro. Criávamos umas senhas onde essa pessoa ia a um supermercado onde nós tínhamos um estoque alimentar, buscar desde o arroz ao feijão aos bens alimentares principais que nós achávamos que eles mereciam. Foi um sucesso. Em Cabo Verde, onde eu estou, e apresentei esse projeto ao Presidente da Câmara de Ribeira Grande, Santiago, na ilha de Santiago, para fazermos o projeto principalmente do vidro, onde as pessoas também, é um país onde a taxa de álcool é brutal, e fazermos esse projeto. E, efetivamente nós vamos pagar um serviço, mas eu acho que é melhor pagarmos esse serviço às pessoas que vão limpar a sua própria zona e sentem-se incentivados em ir buscar uns quilos de vidro, de chapa, de plástico, de papel, e receberem um X, porque eles acabam por ser funcionários da terra deles, em que essa função devia ser do organismo estatal. Em Portugal, eu classifico que é o comodismo das pessoas, mas também ouço muito essa atitude que disse: as pessoas pagam à Câmara, não vou trabalhar para a Câmara, vai tudo junto. É óbvio que cada um tem a sua mentalidade, mas é isso que muita gente pensa. Francisco, você está sem microfone.
Eu até aproveito uma questão, Francisco, antes de você responder a Natália. Se você quiser terminar a apresentação para depois a gente abrir para as perguntas, né, para organizar, mas, por favor, é um sinal de quanto o quanto está sendo interessante, porque vai trazendo as questões e a gente quer colocar ela imediatamente. Ok. Eu só pensei em fazer aqui este intervalo a meio, que era para eu não estar a falar de seguida, depois vocês já se esqueciam das questões todas. Mas só para comentar aqui uma questão que a Natália está a dizer, que é, reparem, a reciclagem é a terceira prioridade, porque a principal é a redução. A principal é eu não gerar embalagem, é eu não comprar embalagem. A segunda é a reutilização. É eu, em vez de comprar garrafas sem tara, eu comprar garrafas que devolvo a seguir e que fazem 7, 9, 15 viagens e depois é a própria fábrica que vê que as garrafas já não estão boas e as envia para reciclagem. Nem é preciso as pessoas irem colocá-las no vidro. Portanto, e este princípio é muito importante. Nós às vezes valorizamos muito a reciclagem, mas estes princípios são muito importantes. Mas eu até falando, não perdendo agora mais tempo, mas não resisto a falar um pouco sobre esta questão das ilhas. Uma das coisas que me fazem... Eu já estive em algumas ilhas de Cabo Verde, já estive também em São Tomé, e uma das coisas que me faz impressão é a quantidade de empresas que enviam embalagens de compal, de alumínio, de sumol, de plástico, portanto, vai tudo para as ilhas, não é? E elas não têm responsabilidade nenhuma para depois promoverem a reciclagem e o envio daqueles resíduos que estão a colocar e que lhes estão a dar lucro a colocar nestas diferentes ilhas. E eu estou a falar aqui principalmente das ilhas porque numa ilha é muito mais difícil, com a dimensão que eu tenho em Cabo Verde ou então em São Tomé ainda pior. Quer dizer, eu estou ali quase eu nem me tenho que chatear, não é? Quer dizer, em Portugal eu ainda tenho que pagar um bocadinho pelas embalagens, que depois para financiar depois o sistema de recolha. Mas ali não, eu pego nos meus produtos, envio para outros países, ou envio, neste caso, para muitos dos países da África de língua portuguesa ou outros locais, e acabou ali a minha responsabilidade. Mas então eu vou passar ao resto dos slides, que têm a ver um pouco com aquilo que nós estivemos aqui a falar, que é realmente esta ideia de que nós temos que mudar, o paradigma. E eu tenho só aqui que voltar a projetar os slides, porque eles não... Ele deixou de estar projetado. Agora, já aqui está. Portanto, o que nós temos verdadeiramente de transformar é deixarmos de ter esta visão linear, e por isso é que nós falamos agora da economia circular, em que eu vou extrair recursos, vou usá-los e depois vou deixá-los, desperdiçá-los, quero-me livrar deles, não é? E, portanto, isto é o esquema que eu tenho de funcionamento, que é, no fundo, um esquema degenerativo. É um esquema em que é um sistema em que eu pronto, uso e deito fora, para ter um esquema regenerativo. Em vez de degenerativo, passar a ter um esquema regenerativo. E o que é esta ideia do regenerativo? A ideia do regenerativo é eu, olhando para os nutrientes, sejam eles o telemóvel, sejam eles os nutrientes biológicos, é eu conseguir que eles
que eles circulem o mais possível no sistema, minimizando as perdas. É eu apostar na reparação, na reutilização, na reciclagem, em vez de ir buscar outra vez mais materiais virgens para fazer mais equipamentos. E vocês têm têm aqui, por exemplo, este exemplo de que tipo. Eu quero então uma economia circular, mas que tipo de economia circular? Eu quero uma economia circular, não é de circuitos fechados, não é de voltar à marca, não é uma lógica de eu ter o proprietário. Não, eu quero é olhar para o ecossistema. O ecossistema está todo interligado. São muitos circuitos alinhados. E é essa a ideia. Eu quero, acima de tudo, que eu rentabilize, digamos assim, todos os materiais que eu vou pondo para poderem ser aproveitados por múltiplas partes do meu ecossistema, que é a sociedade e que tem todas estas valências. E, portanto, a ideia de eu poder, em vez de eu ir logo deitar fora, eu conto esta história que é verdadeira. Eu tenho um micro-ondas, que já não sei qual é a idade do micro-ondas, honestamente, mas tenho um micro-ondas que aqui há uns anos, eu até em 2015, até me lembro que foi em 2015, porque foi quando 2015 ou 2016, o micro-ondas, estávamos até num jantar com amigos, deixou de funcionar. E há um amigo meu que disse, vê lá, se precisares, o micro-ondas é fundamental em casa, se precisares, eu posso ir ao supermercado ou qualquer coisa e compro-te um, ou, quer dizer, comigo a pagar. Mas portanto, ofereceu simpaticamente e eu disse, deixa ver se ele tem possibilidade de ser reparado. Ele já tinha uma luz avariada e tudo. Pronto, quando se abria a porta já não acendia a luz. Depois eu paguei pela reparação do micro-ondas, porque era só um fusível e a lâmpada, paguei 6 euros. Já passaram, como eu vos digo, 5 ou 6 anos e o micro-ondas continua a funcionar todos os dias. Portanto, é também aqui o mindset, quer dizer, esta lógica de que se partiu, se está com problemas, e não é só mindset, é porque realmente, como nós temos a sociedade muito virada para a venda do novo, às vezes o novo é mais barato do que o arranjar. Portanto, nós precisamos de apostar nestas ideias da reparação, da circularidade, de eu usar o carro, por exemplo, todos nós, eu próprio, vivemos nesta ideia de ter um carro. Quer dizer, eu preciso ter um carro para qualquer coisa que preciso de fazer. E ele está ali à porta, tem ali uma tonelada e tal à porta, para, se eu precisar dele, o utilizar. Ora, esta visão também já está desatualizada. Aquilo que eu quero, aquilo que seria ideal, era se calhar, imaginem, eu não sei se no Brasil também há este conceito, mas a Uber é um serviço de mobilidade. Imaginem que ninguém tinha carro. Mas pronto, no dia a dia, eu, de vez em quando precisava, utilizava o Uber para ir às compras ou para ir a outro sítio, etc. E, se vocês fizerem as contas, aquilo que nós pagamos do carro, pela compra, mesmo em segunda mão ou em terceira, pelo seguro, pela reparação, quer dizer, estamos a falar de centenas e centenas de euros. E por isso é que eu vejo, por exemplo, muitos dos meus alunos na universidade já não querem ter carro, não têm carro e não querem ter carro. Às vezes, quando precisam de carro, alugam ao fim de semana, por 20 euros, por 30 euros. E de resto não têm carro porque usam o transporte público, usam a bicicleta. Portanto, há aqui coisas que estão realmente a mudar e com um impacto muito positivo no ambiente.
E nós precisamos, assim, de um novo vocabulário. Ou seja, nós passamos a vida a escolher os vencedores. Vamos lá ver quem é que ganha o concurso. Bem, a ideia é que nós temos de pensar em escolher aqueles que estão disponíveis. Não é quem vence, é quem está disponível. Não é ajustar o nosso objetivo pelo comum. Não, o importante é acertar na direção. Não é subcontratar, até para as empresas. As empresas, muitas vezes, bem, eu subcontrato isto, aquilo, etc. O importante é é capacitar essas empresas. É recompensar a partilha. Há aqui, portanto, novos conceitos que são muito importantes. Até ao presente, nós temos apostado muito nesta ideia de riqueza, de crescimento contínuo, de eficiência, no ter mais, e isso leva à insatisfação. E a ideia é nós apostarmos no bem-estar, na qualidade, na suficiência. Esta palavra suficiente é muito importante e não significa que não é um regresso à idade da pedra, de forma alguma. É sim nós vivermos com qualidade, mas com menos recursos. Fazer uma utilização suficiente e eficiente dos recursos, de forma a minimizar o nosso impacto ambiental no planeta. Ou seja, nós precisamos aqui de uma nova era, uma era de responsabilidade, de urgência, sem dúvida alguma, mas também de criatividade, de inovação, de resiliência e de otimismo. Portanto, não precisamos de entrar aqui numa onda negativa, mas temos que, ao mesmo tempo, perceber que é preciso realmente mudar. E só nesse caminho é que nós conseguiremos realmente salvar o planeta, ou pelo menos salvar muitas das pessoas que estão ameaçadas no planeta. Esta foi a primeira fotografia que foi tirada quando foi na véspera de Natal. Não foi por astronautas que chegaram à Lua, eles apenas orbitaram, foi uma missão Apollo em que apenas orbitaram a Lua antes de ir lá abaixo, e tiraram esta fotografia. E eu acho que é só quando nós vemos a Terra de longe que se calhar percebemos que estamos num planeta único e que temos aqui uma responsabilidade enorme pela frente. E podemos continuar a conversa, Marcelo. Francisco, muito obrigado. A gente já pôde ver pela participação quanto a sua fala foi provocativa e mobiliza a gente a pensar e, ao mesmo tempo, de buscar soluções, né? Muitos comentários no chat, né? Quem quiser abrir o microfone e falar pessoalmente, mas eu queria colocar duas questões para você, Francisco, do chat. Um foi o Zeferino, perguntou se você poderia falar um pouco sobre o carro elétrico, né? Em que medida isso teria um impacto, né? A Silva fez vários comentários também no chat, né? Mas ela também toca um ponto que eu acho que seria importante falar sobre a obsolescência programada das marcas, né? De que já tem essa questão desde, se não me engano, no começo do século XX, né? Tem a primeira documentação em relação a isso das empresas alemãs de fabricação de lâmpada elétrica, né? De como fazer lâmpada para estragar mais rápido, para aumentar o consumo e por aí vai, né? Só para iniciar por aqui, depois, quem quiser, por favor, chame a minha atenção que eu abro aqui. Obrigado, Francisco. Não, muito rápido. Bem, estes dois temas dariam para muito tempo, principalmente a questão da mobilidade elétrica. Eu vou começar ao contrário, vou falar sobre a obsolescência. Eu nunca consigo dizer bem. Obsolescência programada. Mas isto diz-se mais rápido. E é o quê? É basicamente nós vendermos equipamentos que estão preparados para se estragarem automaticamente ao fim de um determinado tempo ou de um determinado número de utilizações. Portanto, mesmo que estejam bons, quer dizer, eles próprios estão encarregados de se autoavariar
para me obrigar a comprar um novo. E, portanto, há muitas empresas que têm esta política disfarçada, escondida, mas que na prática acaba por, obviamente, ter um impacto muito grande naquilo que é o consumo. E é uma política do mais insustentável possível. Nem sempre é possível provar, não é? Mas fala-se, por exemplo, dos casos das impressoras, dos casos de alguns computadores, em que realmente essa é uma das situações comuns. Depois, um outro... portanto, quer dizer, é o mais... é algo que realmente é preciso as entidades reguladoras, as associações de consumidores, fazerem aqui as associações de ambiente também, fazerem aqui uma luta grande contra este caso da obsolescência programada. Em relação ao carro elétrico, eu acho que nós temos que ter aqui uma visão mais abrangente, a começar por aquilo que eu vos falei, que é, se eu substituir os carros todos que nós temos por carros elétricos, eu continuo a ter enormes problemas. Primeiro, porque o congestionamento não melhora, não é? Os carros todos que eu tenho continuarão lá. Portanto, o carro elétrico não me resolve o congestionamento. É o transporte público que resolve. Se calhar o desfazamento de horários, o teletrabalho, eu conseguir morar mais próximo do local onde trabalho. Quer dizer, são todas essas coisas que resolvem a situação, não é eu mudar do carro a combustão para o carro elétrico. Depois, a segunda questão é que não há soluções verdes. Esta ideia que nós... eu acho que é de nós entendermos bem isto, é que não há soluções, é muito difícil eu descobrir soluções onde digo, olha, esta minha opção é 100% amiga do ambiente. A energia solar é 100% amiga do ambiente. Não é, porque os painéis solares têm determinados metais, vão ser, quando acabaram de ser utilizados, vão precisar de ser reciclados, vou reciclar muita coisa, mas outras não. Portanto, quer dizer, eu tenho sempre custos para o ambiente. Esses custos são muito menores, não é? Quer dizer, entre eu estar a queimar petróleo e estar a usar um carro elétrico, sem dúvida que usar o carro elétrico é muito preferível. Mas como nós vimos, o carro elétrico tem baterias de lítio. Lítio que às vezes é extraído em países onde as pessoas não têm condições nenhumas. Lítio em pedreiras que causam danos à paisagem, às populações que estão próximas. Portanto, eu tenho que procurar o tal equilíbrio da sustentabilidade entre as questões económicas, ambientais, sociais, etc. É muito difícil eu chegar ao zero de impacto, por isso é que a associação em que eu estou se chama Zero, porque é essa utopia de nós não termos um impacto ambiental nas atividades que temos. Mas, portanto, eu diria que os veículos elétricos são realmente muito melhores do que os veículos a combustão. Isso é evidente, porque eu evito as emissões de gases para a atmosfera que estão a causar o aquecimento global, evito a poluição do ar nas cidades, evito o ruído. Eles são muito mais eficientes. Eu vou utilizar energia renovável, eletricidade renovável, se o país tiver essa eletricidade renovável. Agora, não é uma solução milagrosa. Portanto, mais importante do que eu mudar para o veículo elétrico é eu, se calhar, conseguir não ter um veículo, usar um veículo elétrico quando for preciso, partilhá-lo, mesmo com máscara, para não haver problemas de Covid, mas é realmente esse pensar mais além que é fundamental. Portanto, nós temos que
ter uma estrutura não, às vezes nós achamos que, olha, eu se em vez de comer isto, se eu comer aquilo, resolvo a coisa. Ou se eu comprar isto em vez de comprar aquilo, também estou a ser muito mais amigo do ambiente. Se calhar estou, mas se calhar consigo ir muito mais longe se fizer uma mudança mais pensada, mais estrutural. Fernando, gostaria de fazer uma pergunta? Gostaria. Eu gostaria de abordar um tema que é o setor primário da agricultura, da floresta, esta área que é a minha área de trabalho. O que eu acho que é um setor que tem sido extremamente... que no fundo provocou transformações muito complexas unicamente devido ao consumo. O que é que nós verificamos hoje no país? As zonas interiores estão desertificadas, porquê? Porque os pequenos produtores não têm hipótese de produzir nada. A complexidade que se mete na produção de animal ou agrícola é brutal. Antigamente aproveitavam-se as folhas das árvores, aproveitava-se todos esses restos para as camas dos animais, para pôr nas terras. Hoje isso é proibido. Hoje, se nós formos ver a lei comunitária, põe uma série de limitações. E depois o que é que assistimos? Explorações intensivas, a produzir intensivamente, com contaminações brutais. E para quê? Para chegarmos às grandes superfícies e vermos que os preços que lá estão pequenos e que há um consumo muito grande. Portanto, eu acho que este é um dos setores que deveria ser muito bem olhado, porque desvirtuou-se por completo. As zonas onde produzia a parte de floresta típica, a gente chegava ao Alentejo, era o azinho, era o sobreiro, era o pinheiro, a gente ia para o norte, era o castanheiro, era as oliveiras antigas, agora é tudo oliveiras intensivas. Estes solos todos, destes olivais novos, que têm uma duração entre 15 a 20 anos, os solos vão estar esqueléticos. Porquê? Porque tudo o que há de adubação, por causa das ervas, por causa disto, é tudo produtos muito tóxicos e muito negativos. E, portanto, quando isto chegar ao ponto de ter, agora vamos substituir os olivais, o que é que vai acontecer? Não há hipótese. Vamos fazer o quê? Não se vai fazer nada porque, entretanto, essas zonas todas se desertificaram por completo. E, portanto, não vai haver sustentabilidade para se fazer outras atividades. Portanto, eu acho que este é um dos setores onde, de facto, exigia uma grande ação, porque está a contribuir de uma forma drástica para toda esta situação que nós estamos a viver. Fernando, eu não lhe posso dar mais razão. As pessoas às vezes têm esta ideia de que a agricultura, principalmente a agricultura, mas também a floresta, que no fundo são a parte boa do ambiente, porque é aí que eu produzo os alimentos, é aí que nós garantimos a nossa sobrevivência, quer dizer, porque sem termos alimentos não conseguimos sobreviver. Mas realmente não é efetivamente isso que acontece. A agricultura tem um impacto brutal. E quando nós começamos a contabilizar isto tudo, se nós tivermos uma visão abrangente, percebemos que a água que é utilizada. Nós na agricultura, a água potável, não é potável para beber, a água doce utilizável, 75%, 75% vai para a agricultura. A água que nós bebemos é 10% do total. 75% vai para a agricultura. E na agricultura, o desperdício dessa água é na ordem dos 40%, em alguns casos muito mais. Se eu começar a fazer contas ao azoto, ao fósforo, aos pesticidas, aos outros químicos, etc., e à própria perda de produtividade dos solos, é impressionante. A ideia de eu ter uma agricultura industrial, que é muito subsidiada também, acaba por distorcer aquilo que é uma agricultura de conservação, que me assegura que os solos, que os alimentos tenham efetivamente um respeito muito maior à sua exploração pela natureza e pelo planeta.
E, portanto, o desperdício alimentar, que aliás, penso que a Sílvia e também a Elisa estão a comentar, a questão do desperdício alimentar é brutal, quer dizer, porque eu fico nervoso quando vou ao supermercado e vejo que já lá estão coisas a começar a ter mau aspecto, que começa tudo a ficar efetivamente nós a percebermos que tudo aquilo vai-se embora, quer dizer, não vai para um aterro, vai quando podia e devia ter sido aproveitado se nós não vivêssemos nesta lógica de pôr muito mais barato para vender mais, não é? Então, há aqui questões que são cruciais. Eu não acho que... eu acho que a permacultura, por exemplo, só para responder à Sílvia, tem aqui valências muito importantes. Quem não sabe o que é permacultura tem que fazer aqui alguma investigação. Mas eu gosto mais do termo agricultura de conservação. Não é uma agricultura... e há vários relatórios das próprias Nações Unidas a dizer que nós conseguíamos produzir para todos com um tipo de agricultura diferente e mais amiga do ambiente e mais sustentável. E a floresta é a mesma coisa, quer dizer, isto é, tenho um amigo meu que nos incêndios de 2017, ele, à volta da casa, tinha sobreiros. E de resto tinha, quer dizer, estava tudo cheio de eucaliptal e pinhal à volta, e ardeu tudo, e quando chegou aos sobreiros, pura e simplesmente não ardeu. E a casa dele ficou impecável. Quer dizer, isto é, nós precisamos... Porquê? Porque as espécies autóctones nossas próprias de Portugal e que são um verdadeiro ecossistema montado de sobre e de zinco, quer dizer, nós temos que aprender aqui com a natureza e com as atividades que são mais próprias daquilo que é o nosso país também. E, portanto, podemos dizer, bem, então, mas os eucaliptos não permitem o papel, não permitem nós termos aqui uma mais-valia económica, emprego, etc. Sim, mas é com conta, peso e medida. Quer dizer, isto é, nós plantámos imensos eucaliptos nos sítios errados. Nós continuamos a pôr espécies em grandes monoculturas que depois, quando nós temos verões cada vez mais quentes, com mais ondas de calor e, portanto, com risco de incêndio maior. Portanto, nós não podemos continuar a fazer estas asneiras. E só para responder à Marta, por exemplo, os eucaliptos também podem fazer parte do menu. Não pode o menu não pode ser só eucalipto. Portanto, nós temos que ter, e aqui nós podemos aprender que realmente a diversidade é aquilo que é fundamental. E Marcelo, eu tinha aqui mais ou menos programado 1 hora, porque tenho aí outra combinação, e já estamos em 1h20. Isto, nós, pronto, acabamos sempre por conversar muito mais do que às vezes pensamos inicialmente, e a culpa é acima de tudo minha, mas pronto, era só para dar nota que também eu sei que vocês habitualmente têm um limite de 1h30 e já estamos próximos. Francisco, se você não se importar, só dá a palavra ao Patrício, que já estava aqui levantando, e você responde rapidamente e depois eu encerro o nosso encontro, se for possível. É possível? Com certeza. Por favor, Patrício. Obrigado, Marcelo. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos presentes aqui, caros colegas. Eu, antes de tudo, vou felicitar o Francisco, porque eu só conheço televisão e estar aqui com ele é um maior prazer e honra conseguir falar consigo aqui. Portanto, eu sou angolano e, como tal, tenho acompanhado as coisas da ECODE e foi com muito interesse que eu vi que tinha este tema aqui. Isso porque eu gosto e, aliás, faço trabalho de tratamento de resíduos sólidos recicláveis em Angola. E interesso-me por esta matéria, interesso-me muito
tenho encontrado inúmeras dificuldades, então, com base nas dificuldades e conhecimento que eu tenho, queria partilhar aqui alguns momentos. Mas como o tempo é pouco, e em função da linha de pensamento que o Francisco ia, pode ser que eu esteja errado, mas antes de lhe fazer outro questionamento, ia perguntar primeiro, né? Acha que é imoral fazer negócio com o tratamento, com a preservação da natureza como tal, fazer negócio no verdadeiro sentido da palavra? É imoral, será? Depois disso... Essa é uma pergunta complicada. Vamos lá ver. Eu acho... isso é quase uma questão de, quer dizer, se eu sou a favor da iniciativa privada ou do Estado, é quase assim. Mas, vamos lá ver, eu não me faz impressão que haja, digamos assim, que hajam empresas que façam negócio também com os resíduos. Não é isso que me faz impressão. O que me faz impressão é quando eu tenho negócios de resíduos que põem em causa a sua... que põem em causa aquilo que devem ser os princípios de gestão dos resíduos. Eu vou dar um exemplo muito simples e vocês todos percebem. Quando eu tenho empresas em Portugal a receber resíduos de Itália, porque eu em Itália não tenho hipótese de tratar alguns desses resíduos, porque estavam... os aterros já estavam cheios, etc. E, portanto, houve uma série de empresas em Portugal que aceitaram esses resíduos. E esses resíduos são resíduos, às vezes, perfeitamente, que deviam estar a ser reciclados. É plástico, é papel, etc. E eu estou a recebê-los, e muitos deles estão aí para aterro. Eu isso acho que é inconcebível. Quer dizer, porque eu estou a fazer um negócio que é insustentável. Eu não estou a fazer aquilo que deveria fazer, que é, primeiro, quem produz deve ser responsável por tratar, portanto, não deve estar cá a enviar para outros sítios. E a segunda questão é se eu ao menos estivesse a dar o destino certo, mas nem isso eu estou a fazer, não é? Portanto, não me faz impressão que empresas usem os resíduos, portanto, trabalhem na área dos resíduos para gerar lucros, desde que sejam respeitadoras dos princípios que sejam reguladas, e por isso é que, por exemplo, em Portugal há uma entidade reguladora das águas e os resíduos, chamada ERSAR, precisamente para que não haja, digamos assim, uma especulação à custa, por exemplo, da água ou dos resíduos, de bens, de serviços que são essenciais. Obrigado. Neste caso, eu tenho uma linha de pensamento que tinha duas e com essa fico com a outra, com uma que vai conhecer. Portanto, eu chego aqui agora, depois de saber que não é moral fazer negócio, e aliás tem que se fazer bem condicionado e com todas as comunidades. O que vai faltar aqui, segundo me consta, vai ser legislação que seja atinente e que tenha, vamos assim dizer, peso suficiente para poder, de certa maneira, inibir a comportamentos não menos lícitos quando se fizer esse negócio. Portanto, a legislação aqui é papel do Estado como está a fazer. Se o Estado não fizer isso, claro que... Mas aí estamos perfeitamente de acordo. Ou seja, se o Estado, ou se não houver entidades reguladoras que realmente garantam esta honestidade, digamos assim, de eu cumprir os objetivos e de não... e no fundo não estar a explorar o negócio à custa da insustentabilidade daquilo que sejam os destinos dos meus resíduos, por exemplo, eu aí não vejo problema. Portanto, realmente o papel do Estado, das entidades reguladoras, é fundamental. Se eu disser assim, então eu tenho uma empresa de resíduos, ela não devia dar lucro. Eu não me faz impressão que ela dê algum lucro, não é? Faz-me impressão é se ela estiver a lucrar à custa de más práticas, à custa de ir contra aquilo que são os princípios de garantia, os serviços mínimos, inclusive, é que eu deveria conseguir garantir, não é? Por exemplo,
eu acho que todas as pessoas deveriam ter direito a um mínimo de água, a um mínimo de eletricidade. Portanto, mesmo que a pessoa não pague, mesmo que esteja com problemas grandes económicos, eu acho que nós devíamos assegurar esses mínimos. Pronto, não pode ir para além disso, não consegue pagar, paciência, mas pelo menos tinha ali um mínimo assegurado. E é um pouco isso que eu vejo também nos resíduos, quer dizer, isto é, numa empresa eu tenho que garantir que essa empresa tem práticas adequadas. Claro, bom. Tá bom, obrigado. Não, e só dizer, Patrícia, já agora só dizer que eu já estive em Angola, estive em Luanda, estive a seguir precisamente a parte da recolha de resíduos e o que é que estava a ser feito e algumas coisas da recolha seletiva. Já foi há uns anos, foi na altura em que foi lançado o plano estratégico dos resíduos de Angola, que tem ali numa estante, e é realmente um desafio muito grande para Angola e para outros países garantir esta parte toda da recolha e do tratamento adequado e do pagamento justo por aquilo que se produz. Tá bem, eu podia continuar a conversa depois consigo, numa outra oportunidade. Como é que eu faço para contactar, se faz favor? Eu posso deixar aqui o meu mail. Pronto, com as devidas limitações de que eu recebo muitas mensagens e às vezes isto não é fácil, mas está no chat, está aqui o meu mail. Sim, senhora. Patrício, muito obrigado. Queria encerrar essa tarde, noite, extremamente importante para a gente. Primeiro, agradecendo ao Francisco Ferreira pela disponibilidade, por ter feito uma palestra tão instigante. Agradecer a todos que também separaram um tempo do seu dia para vir aqui e debater e escutar, né? Acho que de alguma forma a gente poderia resumir que o Francisco Ferreira fez hoje foi nos provocar a ter um outro olhar sobre as nossas próprias vidas, né? Que é disso que a gente está falando quando fala da nossa relação com a natureza, né? Primeiro, numa primeira dimensão de redução de danos, né? De alguma forma trabalhar e minimizar o problema, mas chamou a atenção que isso ainda é uma questão ainda muito inicial, um primeiro momento, né? Que é necessário uma segunda dimensão de transformação, que seria uma mudança de mentalidade, né? Onde aí sim haverá uma mudança efetiva. E eu achei curioso, Francisco, quando você disse de zero que é uma utopia, né? E é curioso porque, sim, pode ser utópico, mas é justamente a busca dessa utopia que permitirá a gente realizar mudanças efetivas, reais, realmente transformar. E, afinal de contas, tudo que existe, antes de existir, foi sonhado, né? Então, a utopia não é um problema, mas assim, um caminho bastante prático para se realizar as coisas, né? Então, queria agradecer muito novamente, Francisco Ferreira, pela fala e a todos que estão aqui. Uma boa noite a todos. Obrigado também. Muito obrigada. E boa noite a todos. E boa tarde para o Marcelo. Boa tarde. E para os demais que estão longe. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.